Chuvas causam estragos no sul do estado e você vai ver também. Alunos do terceiro ano vão receber auxílio financeiro para fazer o Enem. Prazo para filiação partidária vai até 6 de abril. E busca por terapia online cresce no país. Essas e outras notícias você confere a partir de agora no Informe Região. Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Está começando mais uma edição do Informe Região. Hoje, quarta-feira, 17 de janeiro de 2024. Ontem à noite teve chuva aqui em Criciúma, sede da TV Primavera, o que causou estragos, e daqui a pouco a gente vai ver mais detalhes sobre esse assunto. Candidatos a vereador ou a prefeito nas eleições municipais deste ano precisam estar filiados a um partido político até 6 de abril. De acordo com o TSE, a filiação a uma agremiação partidária e o domicílio eleitoral são alguns dos requisitos previstos na Constituição Federal para que a pessoa seja elegível. Além disso, como condição para ser eleito, o candidato deve ter nacionalidade brasileira, o pleno exercício dos direitos políticos, o alistamento eleitoral, a idade mínima de 21 anos para se candidatar a prefeito ou a vice-prefeito e a idade mínima de 18 anos para vereador. De acordo com o órgão, entre 20 de julho e 5 de agosto é permitida a realização de convenções partidárias e as agremiações têm até o dia 15 de agosto para registrar os nomes na Justiça Eleitoral. Os jovens que querem tirar o título ou eleitores que precisam fazer a transferência de domicílio eleitoral têm até o dia 8 de maio de 2024. A propaganda gratuita no rádio e na TV será exibida entre os dias 30 de agosto e 3 de outubro. Quase metade dos empregados do mundo serão afetados pela inteligência artificial. O estudo do Fundo Monetário Internacional mostrou que uma parte dos profissionais pode até mesmo se beneficiar dessa tecnologia, mas grande parte será prejudicada e até mesmo substituída. O relatório do FMI mostrou que nas economias avançadas, cerca de 60% dos empregos poderão ser afetados pela inteligência artificial. Já naquelas que ainda estão em desenvolvimento ou nos países de baixa renda, a proporção é menor, cerca de 40%. Nessas regiões, as transformações vão demorar mais tempo para serem vistas. Mas isso não quer dizer que não vão acontecer. De todos os empregos que serão afetados pela IA, metade encontrará formas de se beneficiar com o uso e podendo até mesmo aumentar sua produtividade. Para a outra metade, as ferramentas vão executar tarefas que atualmente são realizadas por nós, seres humanos. Isso pode reduzir a demanda de trabalho, levando a salários ainda mais baixos e com poucas contratações. Alguns empregos podem até mesmo desaparecer. Vale lembrar que muitos países não possuem infraestrutura ou força de trabalho qualificada para aproveitar os benefícios da inteligência artificial. Os trabalhadores que possuem uma condição financeira estável poderão se especializar e aproveitar a IA. Com isso, aumentarão seu salário e sua produtividade. Já o cenário entre os mais pobres é diferente. Quem não conseguir acompanhar a ferramenta será deixado de lado e provavelmente trocado por uma máquina. As chances de uma agitação social também são grandes. Os trabalhadores mais jovens e com pouca experiência poderão aproveitar a tecnologia para aumentar sua produção, enquanto os trabalhadores mais velhos vão lutar para acompanhar os avanços. Ainda assim, segundo economistas do banco Goldman Sachs dos Estados Unidos, a estimativa é de que com a adoção total da inteligência artificial, o PIB mundial aumentará em cerca de 7% no período de 10 anos. E ainda falando sobre inteligência artificial, a Previdência Brasileira quer acabar com os atestados médicos falsos, que geram auxílios doença. Por isso, passou a utilizar essa tecnologia que deverá garantir a eliminação das fraudes. Agora, os documentos serão analisados por robôs. O benefício dos atestados médicos para conseguir o auxílio doença, atualmente chamado de benefício por incapacidade temporária, é concedido quando o trabalhador precisa ficar afastado do serviço por mais de 15 dias por motivos de doença.
Mas uma quantidade considerável de trabalhadores se utilizam dessa condição para burlar o sistema e entregam atestados falsos. Essa situação foi expressa em um levantamento, onde mostrou que em 2023, mais de 1.600.000 documentos emitidos não foram aceitos pelo INSS por conta de irregularidades. O robô, desenvolvido pela Dataprev, vai fazer uma varredura nos atestados médicos que forem enviados pela internet. A partir de agora, a análise feita pela inteligência artificial vai cruzar os dados como nome, assinatura e CRM do médico no atestado, além de identificar o endereço de onde foi enviado o arquivo. Esse novo sistema substitui o atendimento médico-pericial por uma análise de documentos, nos casos em que o benefício é de até 180 dias. Sendo assim, tanto quem falsifica como quem usa o documento falso podem ser condenados a até 5 anos de prisão. Além disso, o beneficiário do INSS que comprou o atestado terá que devolver o dinheiro recebido e pode ser demitido por justa causa. Vale ressaltar que qualquer pessoa que seja segurada tem direito ao auxílio-doença, incluindo empregados CLT, autônomos, empreendedores, facultativos ou contribuintes individuais. Basta ter o documento verdadeiro assegurando a necessidade da utilização do benefício. E a seguir, cresce busca por atendimento psicológico online. E olha só, se você utiliza as plataformas de filmes por assinatura, é bom ficar atento. As cobranças automáticas feitas após o período de experiência trazem muita dor de cabeça aos consumidores. É preciso ficar atento para não cair em uma cilada. Hoje em dia, a população encontra diversas formas de lazer e o mais comum tem sido as plataformas de filmes e séries por assinatura. Contudo, o que pode ser bom, às vezes traz uma dor de cabeça desnecessária. Essas plataformas oferecem diversas regalias aos consumidores, como testes gratuitos, promoções e modelos de experiência. E condições como essas acabam por atrair o público para uma armadilha. Infelizmente eu sofri, foi o motivo que eu cancelei uma das plataformas que eu utilizava. Houve uma cobrança indevida e eu já tinha cancelado, inclusive. Eu entrei em contato com eles não quiseram retornar o valor para minha conta. E depois de muita insistência que eu consegui cancelar de fato. Eles avisavam que dava o tempo de 30 dias ou 7 dias e realmente esse período ficava de graça. Só que quando chegava para cobrar, vinha meio que sem aviso, sabe? Vinha direto a cobrança. Eu tinha uma conta no meu nome e uma conta no nome da minha mãe. E era o mesmo e-mail. Aí eles fizeram a cobrança duas vezes. Aí eu cancelei a minha conta e minha mãe continuou usando. Mas aí eu também fiz o cancelamento e mesmo assim eles fizeram duplicidade de valor. Aí eu fiz o cancelamento por conta disso. Mas eles fizeram o estorno do valor porque foi o erro deles, né? Mas em alguns casos, o consumidor até aceita essa cobrança automática, já que se torna cômodo poder utilizar a plataforma sem se preocupar com o compromisso de pagar a conta ou o boleto. Foi estranho, achei esquisito no mínimo, né? Só que pra mim foi tranquilo, não foi tipo algo que ia me dar uma grande dor de cabeça, sabe? Porque eu gosto da plataforma, gosto de usá-la, então pra mim foi tranquilo, mas achei estranho. No caso dos streamings, nem tudo são flores. O Código de Defesa do Consumidor indica que a renovação automática do contrato é proibida, principalmente quando não existe o consentimento do consumidor. Para garantirem as melhores ofertas, as plataformas pedem os dados pessoais e até mesmo o cartão de crédito do consumidor.
Ao final do prazo de experiência, muitas vezes a cobrança é automática. Então é bom ficar atento. Sempre que for efetuar o contrato com algum streaming, não se esqueça de ler os termos de uso. E caso não deseje mais aquela plataforma, efetue o cancelamento. E o ministro da Educação, Camilo Santana, anunciou ontem que o governo vai dar um incentivo financeiro para que os estudantes matriculados no terceiro ano participem do Enem. Apesar de ter aumentado em cerca de 10%, a adesão ao Enem ainda é considerada baixa. Neste ano, menos da metade dos concluintes do ensino médio, 47%, se inscreveram para realizar a prova. A informação foi dada durante coletiva realizada nesta terça-feira em Brasília. Na ocasião, as notas do Enem 2023 foram divulgadas oficialmente. O ministro da Educação, Camilo Santana, informou que o governo vai dar um incentivo financeiro para os jovens continuarem os estudos no ensino superior. O montante deve ser depositado anualmente na poupança de cada aluno e no último ano um valor adicional será enviado para quem prestar o Enem. Segundo ele, a abstenção foi vista com preocupação pela pasta da educação. Nós temos um total de matrículas público e privado em torno de 2.083.000 jovens que estão concluindo o ensino médio no ano de 2023, né? E que se inscreveram apenas 1.400.000, ou seja, nós tivemos mais de 600 mil jovens que não se inscreveram no Enem, e destes que participaram, apenas 50% dos que estão matriculados concluindo o ensino médio, ou seja, metade dos jovens brasileiros concluindo o ensino médio de 2023 realizaram a prova do Enem. Então, precisa identificar o motivo que esse jovem, qual a razão que esse jovem que está concluindo o ensino médio naquele ano não está realizando o Enem. De todas as redações aplicadas, 60 alcançaram a nota 1000. A nota média foi 641,6 e a mínima 40 pontos. O INEP não divulgou a quantidade de redações zeradas. O Ministério da Saúde anunciou nesta semana que a vacina contra a dengue será priorizada para pessoas de 6 a 16 anos. O Brasil vai adquirir 5.200.000 doses da Qdenga, fabricada por um laboratório japonês, o que permitirá vacinar 3 milhões de pessoas com 2 doses. A decisão sobre o público-alvo e as áreas prioritárias será feita em conjunto com os estados e municípios. A vacina é registrada na Anvisa e é indicada para prevenir a dengue em pessoas de 4 a 60 anos. No ano passado, o Brasil registrou recorde de mortes por dengue, com mais de 1.000 óbitos até 27 de dezembro, representando metade do total global registrado. Por isso, a atenção na prevenção da dengue é fundamental. Ainda falando sobre saúde, um levantamento mostrou que a busca por atendimento remoto de psicólogos e psicanalistas teve um crescimento significativo nos últimos anos. Vamos conferir. A busca pelos profissionais de forma online começou a ganhar visibilidade e preferência no ano de 2021, período de pandemia. Embora tenha havido uma queda temporária em alguns trimestres, o atendimento presencial tenha se recuperado parcialmente, atualmente as modalidades praticamente se equipararam na preferência dos clientes, com a remota representando 65% das escolhas. No que diz respeito à modalidade de atendimento por psicanalista, observa-se uma clara preferência pelo formato online. Desde a implantação do atendimento remoto pelo Jet Ninjas, os números continuaram a crescer. Conforme análise, 61% das buscas na plataforma são para o formato remoto e 39% para o atendimento presencial. O Jet Ninjas observa que após a plataforma adotar a modalidade de atendimento remoto, se tornou essencial para muitos especialistas, ao proporcionar uma maneira segura aos pacientes de receber assistência sem exposição ao vírus
E mesmo após a pandemia, a tendência de realizar serviços e atendimentos online aumenta a cada dia, abrindo novas possibilidades tanto para profissionais quanto para clientes, já que as pessoas recebem assistência e suporte sem sair de casa, além de economizar tempo e esforço que seriam gastos com o deslocamento. E a seguir, temporal deixa estragos em Criciúma. Olha só que interessante, Santa Catarina registrou um momento que está correndo o mundo, o nascimento de cavalos marinhos em um aquário de Balneário Camboriú. E aqui de Santa Catarina, uma notícia que acabou chamando a atenção de todo o país e também do mundo através das redes sociais, foi registrado o nascimento de cerca de 300 cavalos marinhos da espécie focinho longo, que eles têm uma grande facilidade de se camuflar nos mares. Essa espécie nasceu em cativeiro, num aquário particular especializado em espécies marinhas no município de Balneário Camboriú, que é uma das suas grandes atrações turísticas. Essa espécie, como vocês estão vendo agora, ela é uma das poucas na natureza onde o macho faz o chocamento das crias. Portanto, foi um macho que deu à luz a esses cerca de 300 filhotes. Agora, os biólogos e também os veterinários que fazem toda a gestão do aquário esperam fazer com que todos os filhotes sobrevivam, já que eles sabem que há uma possibilidade de perder alguns deles. Mas as imagens são bem interessantes, né? Chamaram a atenção de todo o país e do mundo também, mostrando como a natureza pode aí ser sábia e também nos dar muitos espetáculos. O assunto agora é saúde. Um balanço divulgado pelo governo do estado aponta que Santa Catarina bateu o recorde de procedimentos cirúrgicos realizados em 2023. Ao todo, foram operados mais de 200 mil pacientes. Desses, 125 mil correspondem a cirurgias eletivas. Outros 76 mil foram de cirurgias oftalmológicas ambulatoriais, sendo 45 mil somente de catarata. O maior número de cirurgias realizadas foram dos aparelhos genital e urinário, remoções de útero e do aparelho digestivo, incluindo também hérnias e vesículas, ultrapassando os 55 mil procedimentos. Em seguida, estão as cirurgias oncológicas e as ortopédicas, com aproximadamente 15 mil cada. Uma série de medidas foram tomadas para agilizar as filas de espera, como o Programa Estadual de Cirurgias Eletivas, lançado em fevereiro de 2023. Nesse cenário, os pacientes oncológicos foram colocados como prioridades na fila. Também houve o aumento de 150 leitos de UTI pelo estado, o que otimizou a capacidade de realizar cirurgias. E mudando de assunto, um temporal causou estragos aqui em Criciúma ontem à noite. A Michele Veiga fala direto da Praça Nereu Ramos e traz mais informações. Bom, as fortes chuvas que atingiram Santa Catarina na noite desta terça-feira chamaram a atenção aqui em Criciúma, ruas alagadas e também a queda de uma árvore aqui na Praça Nereu Ramos. Sobre isso eu vou falar com o presidente do Colegiado da Defesa Civil do Estado e também aqui coordenador da Defesa Civil do município de Criciúma, Fred Gomes. Fred, vocês estão trabalhando desde ontem à noite em várias ocorrências devido a esses temporais, né? Isso, a gente já vem trabalhando bastante, né? Meus cumprimentos a todos que nos assistem, meu cumprimento também para você. A gente já vem trabalhando já do último evento climático, só para você ter uma ideia. Passamos as 100 ocorrências atendidas durante a semana toda e aí ontem, terça-feira, a gente teve essa bomba d'água ali por volta das 9 horas, para ter uma média de números, né? 20 minutos, 60 milímetros de chuva. É um volume muito alto, num espaço curto de tempo. Então a gente teve alguns transtornos, ruas alagadas, a gente teve um deslizamento de terra, a gente teve uma queda de estrutura em outro bairro também por conta de uma subsidência que deu no terreno. A gente teve queda de árvore, como a gente pode ver aqui, a gente teve também algumas ruas alagadas. Então, de ontem, por volta das 8 horas da noite, até agora de manhã, temos totalizando já ontem 85 milímetros de chuva. E a gente espera um pouquinho mais de chuva para hoje. Até então a previsão nos mostra que não será nada muito forte, mas tem chuva. E também amanhã na quinta-feira.
O pessoal ficou um pouco assustado porque o Rio Grande do Sul teve um volume muito maior, inclusive com registro de uma morte, 10 pessoas feridas, pelo menos os números da manhã. E o pessoal está achando que essa chuva também vem para Santa Catarina, já que o estado lançou o alerta laranja. Como é que fica essa situação para a gente? Na verdade, sim, vem a chuva para nós do Rio Grande do Sul, né? O evento vai passar pela nossa beirada aqui em Santa Catarina, se não pegar um bom espaço também do estado de Santa Catarina. As últimas geralmente estão vindo do Rio Grande do Sul, né? Só como referência, e a gente tem essa previsão do estado. É claro que o estado faz uma região, uma previsão mais macro, né? E aí eu volto a falar, pessoal, a previsão ela é um norte, ela não é um martelo batido, e a gente tem daí mais localizada a nossa previsão que a gente trabalha aqui na Defesa Civil, que é o quê? A gente interpreta os dados e chega numa melhor conclusão aqui para a nossa cidade e para a nossa região aqui da cidade, aqui na REC. Para a gente encerrar, as árvores aqui da Praça Nereu Ramos, todas elas já foram identificadas, aquelas que estão com alguma possibilidade de queda, de doença, enfim, como essa que caiu também já tinha sido vistoriada. Como é que está essa situação, Fred? A gente tem uma problemática, que é assim, Michele, que é o quê? Toda vida que a gente vai trabalhar alguma árvore, vem todo mundo, porque não pode derrubar a árvore, porque não sei o que lá. Não, o certo é deixar a árvore cair em cima da cabeça dos outros. Não. A Defesa Civil trabalha com a mitigação de risco, ela trabalha com risco e tenha certeza que para a Defesa Civil, enquanto estiver aqui, a Defesa Civil prioriza a vida das pessoas, que é o que aconteceu aqui. Ainda bem que não caiu em cima de alguém isso aqui, porque ela caiu por conta da chuva e do vento que aconteceu. Então a gente tem as árvores identificadas, vamos voltar de novo, né? A gente não parou, mas é bastante serviço, e vamos agora intensificar aqui, chegando em todas as árvores que tem algum tipo de risco para a população. Então tá certo, obrigado pelas informações. Então tá aí, né? Você que tem algum tipo de risco, mora em área de risco, tem alguma situação dessa, acione a Defesa Civil, converse com os órgãos competentes ou o Corpo de Bombeiros, enfim, preserve a vida, e vem mais chuva nesta quarta-feira. Voltamos ao estúdio. A chuva não intimidou os torcedores carvoeiros, que fizeram a festa quando o Criciúma entrou em campo. Com 2 gols marcados ainda na primeira etapa, o Tigre conquistou mais um título, o da Recopa Catarinense. A vitória contra o Marcílio Dias aconteceu no estádio Heriberto Wilson, onde o Criciúma levantou o troféu Mário Lobo Zagallo, que faz a homenagem ao importante ex-treinador brasileiro. Os gols foram de Felipe Viseu e Éder, ambos no primeiro tempo. O próximo desafio do Tigre é pelo título estadual, que vai acontecer na tarde de sábado, dia 20, quando o time recebe o Figueirense. No Majestoso, no mesmo dia, o Marcílio Dias visita o Joinville. E com essas informações, a gente encerra o Informe Região desta quarta-feira. Lembrando que você pode conferir essas e outras notícias acessando as nossas redes sociais, @TV Primavera no Instagram e no Facebook, e também TV Primavera Criciúma no YouTube. Lembrando que daqui a pouco tem o culto da Igreja Internacional da Graça de Deus, às 2 horas, e às 4 tem a Hora da Graça. Até mais!